Vamos lá, pessoal. Continuando com o nosso estudo a respeito de trigonometria, hoje irei tratar a respeito do ciclo trigonométrico. Então, chamamos de ciclo trigonométrico toda circunferência orientada em que, primeiro, o centro é a origem do plano cartesiano. Então, imagina aí o plano cartesiano formado pelos eixos x e pelo eixo y. A gente posiciona aqui o centro da circunferência exatamente na origem do nosso sistema. E aqui, o raio é unitário, ou seja, o raio vale 1. O sentido positivo é o sentido anti-horário, que é aquele sentido contrário ao movimento dos ponteiros de um relógio. E o sentido negativo é o horário, que é exatamente o movimento que os ponteiros do relógio fazem. Ou seja, vir para a esquerda nesse sentido, eu estou vindo no sentido horário, anti-horário, positivo. E se eu vim para a direita nesse movimento, eu estou fazendo o sentido horário, que é o sentido negativo. E aqui, a gente observa que o ponto A é a origem do ciclo trigonométrico, a localização da extremidade de um arco varia conforme o comprimento desse arco. Então, se eu estou pegando do ponto A aqui e estendendo um arco, eu posso parar aqui, por exemplo, 90 graus, e essa extremidade aqui será o comprimento dele, ou 90 graus, ou π sobre 2. E aí, se eu estendo esse arco mais um pouco, eu posso parar no 180, ou no π, ou 270, 3π sobre 2, ou dou uma volta por inteiro e paro novamente no meu ponto A, marcando assim 360 graus, ou 2π radiano. Então, temos aqui uma boa representação do ciclo trigonométrico. Localização da extremidade de um arco no ciclo. Os eixos coordenados dividem o ciclo trigonométrico em 4 arcos, cada qual contido em um quadrante. Então eu tenho um arco que primeiramente pertence ao primeiro quadrante, outro que pertence ao segundo, ao terceiro e o quarto. Um arco AP do ciclo trigonométrico de medida x, como 0 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 360. Então eu tenho um arco que ele está nesse intervalo de 0 a 360 graus, ou em radianos, de 0 rad a 2π rad. Tem extremidade P pertencente a um dos quadrantes conforme as desigualdades. Então vejamos isso aqui. Eu tenho um ponto P que pertence ao quadrante 1, se e somente se 0 é menor que x e x é menor do que 90, ou 0 é menor que x ou menor que π sobre 2. Então, para estar no primeiro quadrante, ele tem que estar nesse intervalo de 0 a 90 graus, ou de π de 0 a π sobre 2 radianos. E para estar no segundo quadrante, ou seja, π pertencer ao segundo quadrante, isso vai acontecer se somente se 90 graus é menor que x e x é menor que 180. Ou em radianos, π sobre 2 é menor que x, x é menor que π. Ele estará aqui nesse intervalo, então, de 90 a 180. Eu vou fazer a leitura aqui só em graus para não ficar meio que redundante. Então, veja bem, ele pertencerá ao terceiro quadrante se o x pertencesse somente se estiver no intervalo de 180 a 270 graus. Seria exatamente aqui o terceiro quadrante, e no quarto quadrante se esse x estivesse entre 270 e 360 graus. Então, eu consigo localizar esses arcos de acordo com esses intervalos aqui, com essas desigualdades. Então, vejamos alguns exemplos aqui. Determine o quadrante a que pertence a extremidade P do arco de 36 graus. Um arco de 36 graus está localizado mais ou menos nessa posição. E a gente observa que isso aqui é o primeiro quadrante, pois P pertence a Q1, pois ele está entre 0 e 90 graus. Então o arco de 36 está entre 0 e 90 graus, por isso que ele pertence ao primeiro quadrante. Já um arco de 135 graus, a gente faz a representação dele, estaria posicionado mais ou menos aqui. Isso consiste em estar no segundo quadrante, pois o arco de 135 está entre 90 e 180 graus. Então, essa é a posição dele, então ele está no segundo quadrante. Já um arco de 220 graus, se a gente fizer esse desenho, ele estará mais ou menos nessa posição. Isso aqui é o terceiro quadrante, pois esse arco de 220 está entre 180 graus e 270. Por fim, aqui temos um arco de 300 graus. Isso está no quarto quadrante, pois esse arco de 300 está entre 270 graus e 360 graus. Agora, vamos pensar no sentido negativo. Se a gente tiver um arco, então, de menos 110 graus, 110 graus eu vou ter que movimentar no sentido horário, que é o sentido negativo. Seria mais ou menos aqui, né? Se eu movimentar da origem, nesse sentido, pararia mais ou menos aqui. Mas eu não sei onde eu parei. Para fazer isso, basta pegar 110 graus mais 360, ou seja, eu estou aqui, eu somo 360 no sentido positivo e paro no mesmo ponto. Ao fazer isso, eu encontro o arco de 250 graus, e 250 graus está no terceiro quadrante, pois está entre 180 e 270 graus. Então, toda vez que eu tiver um arco negativo, basta somar 360 a ele, o resultado que vocês encontrar corresponde ao arco de uma volta que pertence à primeira volta positiva. Aí eu consigo identificar em que quadrante ele se encontra. Agora vamos tentar entender melhor isso aqui.
Números reais associado a pontos da circunferência. Então a gente pega um número real e associa a um ponto da circunferência. Como o raio é unitário, o comprimento da circunferência trigonométrica é dado por 2π vezes 1, que é igual a 2π. Então, o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Como o raio vale 1, então a gente tem como resultado aqui 2π, que é aproximadamente 6,28, né, unidades de medida de comprimento. Aqui pode estar em centímetros, metros, quilômetros, não importa muito para a gente no momento isso aqui, é uma unidade de medida. Observamos o seguinte, vamos associar a cada número real x que pertence, né, ao intervalo de 0 a 2π, um único ponto P da circunferência trigonométrica de modo que, então para cada x eu vou ter apenas um ponto correspondente na circunferência. Se x é igual a 0, o ponto P coincide com o ponto A de coordenadas 1 e 0. O x vale 1, o y vale 0 aqui. A gente está olhando aí para o plano cartesiano. Se o meu x ele é maior do que 0, descrevemos a partir de A no sentido anti-horário, ou sentido positivo, um arco de comprimento x cujas extremidades é AP, ou seja, eu tenho aí um arco de extremidade de início A e final P. Então vejamos uma forma prática de representar isso aqui. Temos aqui um ciclo trigonométrico com alguns arcos. Vamos imaginar que a gente vai passar uma tesoura aqui no início, na origem, e esticar essa linha, né, esse arco, representando aqui um caso, uma reta numérica. E vamos posicionar esses pontos aqui. Então o primeiro ponto aqui é o A valendo 0, segundo esse número 1 aqui. Depois vem o π sobre 2, que é representado pelo ponto B, que coincide com 90 graus, depois o 2, o 3, o π, que é representado pelo C, ou 180 graus, 4, 3π sobre 2, que é 270 graus, ou 3π sobre 2 em radianos, que é o ponto D, 5, 6, e por fim a 2π, que coincide aí com o arco de uma volta completa, 360 graus. Então, para cada arco que eu tenho na minha circunferência, eu tenho um correspondente, um ponto que representa esse único arco na minha circunferência. Então, toda vez que eu pegar um ponto, eu só vou ter um ponto para representar aquele arco. Daqui podemos observar o seguinte, primeiro que o arco AB corresponde a 1/4 do arco de uma volta completa, o arco AB tem origem A e vai até B, ou seja, π sobre 2, que equivale a 90 graus, que é exatamente a quarta parte de 360 graus. Dizemos que B é a imagem de π sobre 2. Do mesmo modo, o arco AC corresponde a 1/2 do arco de uma volta, ou seja, daqui até o C eu tenho o arco AC, que é igual a π, ou 180 graus, que é a metade de 360, então C é a imagem de π. Importante lembrar também que, como a medida do ângulo central é dada pelo comprimento do arco dividido pelo raio, e a gente está considerando a circunferência sempre como sendo uma circunferência unitária, de raio unitário, temos então que α é igual a L, ou seja, o comprimento do arco L é igual à medida do ângulo central. Esses valores eles coincidem. Então vamos entender o seguinte, se a gente tem um arco central de 30 graus que equivale a π sobre 6 radianos, o comprimento do arco ele equivale a π sobre 6, que é aproximadamente aí 0,523. Toma cuidado para não confundir a ideia de medida de ângulo com medida de comprimento de arco. Lembrando que medida de ângulo é dado ou em graus ou em radianos, que é a medida angular, e comprimento de arco é dado em unidades de medidas em centímetros, metros e por aí vai. Então assim, não confundir essas duas medidas. Então aqui eu tenho π sobre 6 rad, que é uma unidade de medida de ângulo, e aqui eu tenho π sobre 6, que coincide, né? A gente está considerando o raio igual a 1, então essas medidas vão coincidir. Só que não é a mesma coisa em questão de unidade de medida. Aqui eu tenho um valor realmente numérico de π sobre 6, que é equivalente a isso aqui. Outro exemplo seria aqui o arco de 45 graus, que equivale em radianos a π sobre 4 rad, e que equivale então aqui ao comprimento do L, valendo π sobre 4, que é aproximadamente 0,773. Eu espero que essa parte aqui não tenha ficado confusa, porque realmente acaba gerando uma certa confusão de início. Confundir medida de ângulo com medida de comprimento de arco. Então, tome cuidado com isso, que realmente acaba confundindo. E aqui eu tenho a representação digamos assim, dos principais arcos aí utilizados dentro da trigonometria, começando do 0 radianos, ou em graus, né, 0 graus, até 360 graus, ou 2π radianos. Aqui a medida está indo de 15 em 15 graus, então eu tenho 24 arcos marcados aqui, contando aqui os nossos pontos cardeais, destacado na cor azul. E é interessante observar o seguinte, pessoal, vocês não precisam decorar isso aqui, tá? Decorar aí alguns arcos do primeiro quadrante seria interessante, mas não tem necessidade de decorar todos aqui, porque mais para frente a gente vai aprender a fazer aí a redução de arcos do segundo, terceiro e quarto quadrante ao primeiro quadrante. Eu deixarei esse material anexado para vocês aí, o ciclo trigonométrico, tanto dessa maneira quanto na forma de tabela, para que vocês possam baixar e utilizar aí no estudo de vocês, tá? Forte abraço a todos e até a próxima aula.